Capítulo 8. Uma vez desbravador, sempre desbravador. Um convite e um violão. Mas ele não tinha conseguido economizar nenhum, 4 do valor necessário. Na verdade, apenas Mateus e Daniel conseguiram realizar essa tarefa. E mesmo assim cometeram alguns erros. Léo já tinha coletado todas as assinaturas necessárias em sua folha. E agora estava ansioso pelo teste. Marcos sentou-se em um banco no canto da sala e, com a cabeça baixa e os ouvidos fechados, repetia textos bíblicos. Léo decidiu não incomodar o amigo e foi procurar Daniel. Ao sair da sala, encontrou Marina. Conseguiu fazer tudo? Sim, só precisa esperar pelo teste. Léo, é verdade que você toca violão? Estamos planejando criar um pequeno grupo musical para apoiar nosso ministério de louvor. Que tal se juntar a nós? Os olhos de Léo se iluminaram, mas logo se apagaram. Eu poderia, é claro, mas não tenho violão. Mas eu vi você com um violão várias vezes. Ah, suspirou Léo. Não era meu. Eu tive que devolvê-lo. Poderíamos comprar um violão para o clube, mas isso só aconteceria daqui a alguns meses. Agora temos muitas despesas. É uma pena. Bem, talvez você consiga um violão em algum lugar. Vamos ver. Mas estamos ansiosos para você se juntar a nós de qualquer maneira. Obrigado. Esse convite fez Léo se lembrar de que ele estava sem um violão, o que o deixou triste. Mas já estava na hora do teste. Então, afastando a tristeza da mente, ele se dirigiu à sala. Daniel e Marcos já estavam lá. Cumpriu os requisitos até agora? Uau! Sim! Eu consegui! Disse Marcos, agitando os braços e girando de um lado para o outro. Muito bem! Bom trabalho! Agora só falta o teste. Primeiro, a investidura. E depois seremos desbravadores. Vocês vão colocar o lenço amarelo? Comportem-se bem. Os garotos riram. Léo se esqueceu do violão e tentou se concentrar no teste. Lana estava à sua direita. Aline e Mateus estavam sentados um pouco mais longe. Daniel e Marcos estavam na fileira de trás. Vamos lá! Estou tão preocupada! Não tenha medo. Você sobreviveu à caminhada de inverno, cumpriu todos os requisitos, só falta um pouco. Léo, você é tão corajoso! Mas eu estou com medo. Com a ajuda de Deus, superaremos todas as dificuldades. Tem razão! Agora me sinto melhor. Eles sorriram. Lucas entrou na sala. Então, pessoal, meus parabéns a todos vocês por cumprirem os requisitos básicos para as classes. Ainda temos um pequeno teste. E no próximo sábado, esperamos muitos convidados para a cerimônia de admissão em Lens. Podemos cancelar o teste? Sugeriu Marcos. Todos apoiaram essa ideia. De jeito nenhum. Vocês sabem que no nosso clube de desbravadores respeitamos as regras e os regulamentos. Além disso, o teste ajudará vocês a verificar seus conhecimentos e aprimorar o que vocês esqueceram. Tenho certeza de que todos vocês se saíram bem no teste. Quando Léo, assim como os outros, recebeu a folha, viu que realmente não havia motivo para ter medo. Na verdade, eles precisavam se lembrar dos ideais. A lei dos desbravadores, o voto, o hino dos desbravadores, o alvo, o lema, o objetivo, o voto de fidelidade à Bíblia, além de fatos da história do clube e algumas regras adotadas. Léo respirou aliviado e começou a preencher as linhas em branco. Logo, a reunião do clube terminou e todos foram embora. Lá fora, Marcos perguntou aos amigos: E então, como vamos comemorar isso? Eu decidi visitar um amigo da escola que está no hospital, disse Daniel com uma voz séria. O que aconteceu com ele? Perguntou Marcos. É aquele que estava sentado ao seu lado na carteira no ano passado?
Sim, ele quebrou a perna jogando bola. Sinto muito. Faremos algo sem você, Daniel. Hoje eu também não posso, falou Léo. Como assim? Precisamos comemorar. Vamos comemorar na próxima semana. Amanhã temos prova de ciências. Será uma avaliação mais difícil do que a de hoje. Ah, vocês! Seus traidores, disse Marcos, brincando. Ele acenou e foi embora. Léo apertou a mão de Daniel e foi para casa. O solene dia da investidura chegou. Para a ocasião, a mãe de Léo assou seus famosos pães recheados. Na sexta-feira à tarde, Léo ficava entrando várias vezes no quarto para admirar a camisa do uniforme passada com os distintivos do clube. Ele queria que já fosse sábado. A notícia de que desbravadores de outros clubes estariam no evento melhorou ainda mais o seu ânimo. Haveria uma verdadeira celebração na igreja. Durante a semana, Léo percebeu que quanto mais coisas úteis ele tentava fazer, menos tempo sobrava para jogos de computador e outras atividades que não traziam benefício algum. Pela primeira vez, pegando uma folha de papel em branco, Léo anotou tudo o que tinha que fazer antes da investidura. E cada vez que completava algo, riscava aquela tarefa da lista. Na verdade, a lista acabou sendo bastante longa. Mas no fim da semana, ao olhar para uma dúzia de itens restantes, Léo observou com alegria que a maioria deles havia sido riscado. Vou precisar de um caderno especial para isso, pensou. Ou talvez uma agenda, como a do papai. Posso imaginar quantas coisas consigo fazer em um ano e, em seguida, ver o que foi feito e o que não foi. Isso é uma ótima ideia. Léo lembrou que alguém lhe deu de presente um belo diário preto de aniversário. Onde está? Pensou consigo mesmo, olhando em ria as caixas e na estante. Quando você precisa das coisas, elas somem. Preciso chamar o melhor detetive de todos os tempos, minha mãe. Ela certamente vai encontrá-lo. Na sexta-feira à noite, Léo jantou rapidamente e decidiu logo ir para a cama. No sábado cedo, eles ensaiariam as músicas para apresentá-las durante a investidura. O sábado amanheceu frio e claro. Quando Léo estava quase chegando à igreja, Daniel o alcançou. Ei, por que você está com tanta pressa? Estou seguindo você há 5 minutos e não consigo alcançá-lo. Oi, Daniel! O ensaio está prestes a começar. Desde quando você vem a um ensaio no horário? Hoje é um sábado especial. Preciso ser pontual. Daniel e Léo chegaram à porta da igreja e ficaram surpresos quando viram Marcos lá dentro. Até ele apareceu na hora certa naquela manhã. Vestindo o uniforme do clube, o amigo parecia muito sério e importante. Vendo Léo e Daniel, ele rapidamente se dirigiu a eles. Oi, eu estava esperando por vocês. Vocês sabem das novidades? Falou Marcos. Quais são as novidades? Membros dos clubes Amigo Verdadeiro e Luzeiros do Norte virão nos visitar. O ensaio passou rapidamente. Meia hora antes do início da escola sabatina, a porta da igreja se abria cada vez mais e entravam pessoas que ele conhecia e encontrava na igreja todos os sábados. Também havia alguns convidados que estavam ali para a investidura. Faltando 5 minutos para o início do culto, a igreja estava cheia. Havia cerca de 30 pessoas de outros clubes usando uniformes, quase todos com lenços amarelos, muitos com faixas de especialidades, todos sentados nos primeiros bancos da igreja. Um pequeno grupo de convidados se reuniu ao redor do piano, experimentando o instrumento e preparando uma música. Léo viu seus pais, que, vendo o quanto o filho estava ocupado, apenas sorriam e acenavam para ele. A escola sabatina terminou e a cerimônia de admissão em lenço começou. As bandeiras dos desbravadores foram solenemente levadas até perto do púlpito. Todos os instrutores se alinharam.
Marina, Lucas, Alan, Tamara, Renan e André já tinham sido investidos tempos atrás. Instrutores de outros clubes também se juntaram a eles. Embora o hino dos desbravadores estivesse alto, Léo ainda ouvia seu coração batendo como um martelo. Agora haverá uma oração e em seguida nossa música. Por que estou tão nervoso? Depois da mensagem musical, os desbravadores recitaram os ideais dos desbravadores e fizeram uma promessa pessoal. Em sua vez, Léo disse sem hesitar: serei verdadeiro, serei honesto e íntegro nos estudos, no trabalho, no lazer e sempre disposto a fazer o meu melhor. Em seguida, velas foram acesas. Todos na igreja estavam observando. Léo viu os olhares brilhantes de seus pais. Durante o sermão, o pastor disse algo que Léo prometeu a si mesmo nunca esquecer. Queridos amigos, quero que vocês se lembrem desta mensagem. E isso se aplica a todos. Quer você esteja olhando o mapa antes de uma longa caminhada ou ajustando o lenço antes de uma investidura, e quer esteja recebendo um diploma, ou talvez ficando em casa vendo os filhos brincando no chão com blocos de madeira, todos devem se lembrar de que estamos de passagem neste mundo. Vamos avançando em direção ao nosso verdadeiro lar. Este mundo está cheio de perigos. Muitas coisas podem surgir em seu caminho, mas lembre-se sempre de que seu acolhedor lar está adiante. E seu melhor amigo estará definitivamente com você no caminho de volta para casa. Não fiquem presos neste mundo pantanoso. Não se distraiam com miragens sedutoras que os desviem do caminho. Não percam a chance de voltar para seu verdadeiro lar. Léo sentiu um nó na garganta. Sim, é exatamente assim que eu gostaria de viver. Por favor, me ajude, Jesus! Léo tomou uma decisão e de repente percebeu que toda a agitação e outros pensamentos que enchiam sua cabeça simplesmente desapareceram. Ele também percebeu que não era apenas um lenço amarelo que ele receberia no dia. Algo mais importante estava acontecendo em seu coração. Ele tinha certeza do caminho que deveria e sabia quem iria com ele nessa estrada. E isso o deixou muito feliz. Aquele momento tão esperado chegou. Todos receberam lenços amarelos. Em seguida, houve uma oração de dedicação. Mais algumas músicas foram cantadas e logo o serviço terminou. Os desbravadores estavam felizes em oficializar aqueles novos membros. Léo, Daniel e Marcos se abraçaram. Desbravadores de diferentes lugares cercaram os novos membros do clube e os parabenizaram pela investidura. O pai de Léo se aproximou dele e apertou sua mão calorosamente. Muito bem! Parabéns pela investidura! A mamãe já está ajudando com o almoço. Estamos orgulhosos de você! Léo abraçou seu pai. Quando Léo chegou em casa, ele se jogou no sofá. Que dia maravilhoso! Léo não se lembrava de um dia em que seu ânimo estivesse melhor do que aquele. Mas ainda havia mais surpresas. Mãe e pai entraram na sala com um olhar diferente. Léo, sua mãe e eu decidimos celebrar seu sucesso na escola e sua investidura nos desbravadores. Sabemos que você sonha com isso há muito tempo e, embora não seja o melhor momento para compras em nossa família, queremos lhe dar isto. O pai tirou uma grande caixa de trás das costas. Léo só precisou de um olhar para entender o que era. Um violão! Léo estava correndo pela sala e não conseguia acreditar em seus olhos. Em seguida, ele correu e abraçou seu pai e sua mãe. Que presente! Meu violão! Léo olhou para o presente e lágrimas vieram aos seus olhos. Ele sabia que tinha sido muito difícil para seus pais comprarem isso para ele, mas eles fizeram isso porque o amavam muito. Mais uma vez, ele abraçou seus pais e começou a olhar o violão de todos os ângulos. Depois, cuidadosamente, milímetro a milímetro,
ajustou as cordas para a afinação desejada. Era muito melhor do que o que ele tinha usado enquanto aprendia a tocar. Léo estava radiante. Agora posso dizer a Marina que vou me juntar ao Ministério de Louvor. E eu posso levá-lo comigo para onde quiser. Que presente! À noite, depois de muito tocar, cansado e satisfeito, Léo se inclinou perto da cama para orar. Ele não conseguia se lembrar de um dia tão movimentado e alegre em sua vida. Um pensamento importante tomou conta de sua mente. Tudo de bom que ele tinha na vida acontecera apenas porque seu melhor amigo cuidava dele, e ele aproveitaria cada novo dia para ficar ainda mais próximo dele.